dilema das redes. Que poder que tem esse troço, né? A mídia hoje, como influencia a gente, André? Complicado, né? Negocinho estranho. Semana depois da gente conversar, semana passada, já tava com o olho meio atento assim. Aí conversei algumas coisas sobre bancos, sobre as questões bancárias e financeiras. Tô lá vendo o vídeo no YouTube acerca do assunto dessa semana, estudando e correndo atrás. De repente faz uma pausa o vídeo e começa uma propaganda exatamente do assunto financeiro que eu tava conversando em casa, que eu tava... E aí você percebe, né, como que os cliques e a maneira como a gente lida vai dando para a própria mídia acesso a qual tipo de conteúdo a gente está atrás. Mas eu fico às vezes com a sensação que o celular ouve o que a gente está falando. Será que ouve? Ah, eu acho que ouve. Com certeza ouve. A gente está sendo vigiado o tempo todo, né? Ó, dá um medo, né? Dá medo. Esses dias eu falei, essa semana que passou, eu conversei com 3 pessoas que me procuraram pelo WhatsApp, 3 clientes. Aí, curiosamente, eu não conhecia, evidente, não tinha nem na minha lista de contatos. Eu abri o Facebook e tava lá eles com sugestão de amizade, ou seja, os caras querendo ditar quem que pode ser meu amigo, né? Que coisa louca. Que coisa, né? Como o tempo sendo sugestionado, né? Percebendo, a gente tem que correr atrás e descobrir como não ser refém disso aí. Tem muita coisa boa que acontece, mas também tem muita coisa ruim. A gente precisa confessar, né? As mídias sociais não são necessariamente um problema. O detalhe é que ela está atrás de fazer algo com a gente em razão do próprio benefício dos investidores, dos camaradas que as criaram e do comércio que gira em torno dela. O ponto é o seguinte, a gente tomar consciência disso e saber lidar com ela com prudência. Né? Precisamos conversar sobre isso, né? É um dilema, não é rifar, mas também não é agir como se ela não tivesse um problema. Né? É um dilema. É sobre isso que a gente está falando esse mês, sobre o dilema das redes. Você assistiu esse vídeo que passou agora no início ali? Talvez você já tenha assistido também um documentário que saiu na Netflix, né? Isso, vamos deixar um linkzinho aí pra galera acessar. O Alisson vai colocar um linkzinho para quem quiser acessar e descobrir mais sobre a série. E a gente está falando sobre o dilema das redes. Se você perdeu o primeiro encontro, que foi na semana passada, a gente falou sobre... o dilema do diálogo. Como isso é afetado pela mídia, né? Exato. Tem mais algum dilema pra gente conversar tem essa semana? Tem o dilema da verdade. A verdade se tornou um dilema no ambiente social. E tem uma frase no documentário, Vinícius, que eu prefiro nem... Eu estou parafraseando ela, mas eu vou pedir para você ler ela comigo. Eu acho que ela ilustra bem por que essa questão da verdade é um dilema. Olha lá o que diz. Se não concordarmos sobre o que é verdade e sobre existir a verdade, sobre a verdade ser um valor a ser defendido, a sociedade entrará em colapso. Esse é o ponto, Vinícius. A verdade é um dilema nas mídias sociais e a gente precisa encontrar e chegar ao ponto de que, poxa, isso não pode ser tratado com leviandade. A verdade precisa ser um valor. E assim, quem está falando isso não somos nós aqui, os religiosos, falando sobre verdade. Os próprios especialistas do documentário estão insistindo nisso. Olha, um dos problemas das mídias sociais é a questão da verdade, porque está todo mundo sendo influenciado pela ausência ou presença dessa noção de verdade. Entendi, mas por que você acha que é possível, André, afirmar que tem uma crise aí acontecendo de verdade? Olha só, Vinícius, o documentário, ele cita uma frase de um filme, não sei se você já assistiu, aquele filme, O Show de Truman. Sim. Filmaço, né? Um filmaço que leva a gente a pensar algumas coisas. E a frase ensinada é o seguinte, ó, normalmente a gente aceita a realidade do mundo que nos apresentam. Essa é a tese do Show de Truman. E eles citam isso daí como assim, isso é muito razoável. Tem muito disso. A gente tende a aceitar a verdade do mundo que nos é apresentada. Aí qual é o problema? O problema é, quando a gente fala de verdade, é em razão das fake news. Existe muita mentira nas mídias sociais. Existem muitas falsas notícias, falsas informações. E aí o problema, as mídias sociais, Vinícius, ela tem um poder de multiplicação de informação absurda.
qualquer informação. Mas qual é o detalhe que os próprios especialistas apontam? Que ela multiplica 6 vezes mais rápido a fake news do que a verdadeira notícia. Então uma notícia falsa, eles já descobriram, ela é publicada e disseminada 6 vezes mais. Então assim, o que está sendo nos apresentado? Boa parte das notícias e informações que a gente chega pra gente tem chance, muita chance, de ser uma inverdade, de ser uma mentira, de ser uma coisa que não é real sobre a vida. E aí é o problema, num mundo que não tem diálogo, no mundo em que eu estou atrás de validar a minha própria opinião. Chega uma notícia falsa, não estou muito interessado em debater, pesquisar, descobrir o que é dos fatos. Chegou aquilo dali, eu já tenho meio uma inclinação para aceitar aquilo dali, eu abraço. E aí qual é o problema? O problema é que eu estou abraçando uma informação sobre o mundo, sobre a realidade, sobre qualquer coisa que não é verdadeira. Vinícius, isso é terrível, isso pode oferecer colapso na sociedade. É esse o ponto e por isso a questão da verdade é um dilema. Entendi. André, tem exemplos aí desses colapsos que são gerados pelas fake news? Olha que curioso, tem vários. Eu não vou entrar nos assuntos muito atuais em termos de pandemia e política, porque senão vai gerar encrenca aqui. Mas quer ver uma coisa? Ó? Vamos falar da vacinação infantil, poliomielite. Você deve lembrar, Vinícius, daquela vacinação que a gente tinha maior tranquilidade na infância, é da nossa idade, aquelas campanhas que apareceu o Zé Gotinha, vestido, fazendo, era um fervo. Nossa. Todo mundo vacinava, era uma tranquilidade só. Com a poliomielite, Vinícius, é uma doença em que um vírus ele é responsável por N problemas no corpo humano e ele gera, um dos problemas mais graves é a possibilidade de gerar paralisia infantil. Aqui no Brasil, de 1968 a 1989, foram registrados uma média de mais de 23 mil casos de paralisia, de paralisia infantil, em alguma gravidade. Começou-se na época, e com a descoberta da vacina, e a divulgação e a informação e a capacitação dos países de implementar a vacinação, a vacina foi difundida, houve campanhas de vacinação. E Vinícius, hoje a gente está em 2020. Nesses últimos 30 anos, a paralisia infantil praticamente foi para estaca zero no país. O que aconteceu com isso? Aconteceu em razão da gente ter vencido a guerra contra a paralisia, diminuiu-se as campanhas de vacinação, aparentemente está todo mundo consentindo que não é um problema, relaxou. Mas qual é o problema nesse relaxamento? Que as fake news começaram a gerar e colocar em xeque o poder e a eficiência e a própria legitimidade da vacinação infantil. Olha que interessante, em 2018 saiu uma manchete no Correio Brasiliense, vou colocar aí para o pessoal acompanhar, que diz assim, a manchete, olha só, 2018, fake news ameaçam a vacinação no Brasil e ressuscitam doenças. Olha, Vinícius, nessa manchete aí, quando a gente vai ler, o texto da manchete põe algumas coisas muito sérias pra gente. Diz assim a manchete: ataques à vacina têm se tornado problema de saúde pública e preocupado especialistas. Nas redes sociais, isso 2018, o jornal Correio Brasiliense localizou grupos que somam quase 15 mil pessoas, nas quais graçam as fake news, as notícias falsas. Comumente são informações infundadas, mentirosas e apelativas. Nesses grupos, Vinícius, eles encontraram frases do tipo assim, ó: a vacina é mortal. Essas doses já mataram milhares. Não vacine seu filho. É um risco. E isso está sendo divulgado. Essas coisas estão sendo espalhadas. Por quê? Porque é curioso, Vinícius, que as mídias sociais, elas divulgam informações. Mas por muito tempo não estava preocupada, e os próprios criadores dela não estavam preocupados se aquela informação que um usuário está divulgando, se ela é verdadeira ou falsa. Você vai ali e posta uma foto com um fundo num quadro e diz no quadro que você estava, sei lá, no Caribe.
e falou assim, ó, tô aqui do Caribe mandando um alô pra galera. E posta essa foto no Facebook. O Facebook não vai lá falar assim, seu mentiroso, você tá informando errado, você não tá no Caribe, coisa nenhuma, o seu check-in mostrou que você tá em Colombo. Não vai fazer isso aí. E daí qual é o detalhe? O detalhe é que as pessoas pegam a informação, divulgam, e a mentira vai correndo. E o que é impressionante, isso é digno de nota, Vinícius, é como elas são divulgadas, como elas se espalham. E aí vai pro WhatsApp, vai pro Facebook, vai pro Instagram, vai pro YouTube e vai indo embora. Acho que a última que tem mais me chocado, talvez chocou algumas pessoas, e eu espero que ninguém aqui fique chateado, é a informação de que a Terra é plana. Isso está sendo divulgado e tem pessoas alimentando essa ideia e assistem ali a informação. E começam a assistir a informação e um vídeo que você assistiu e gostou, o próprio Facebook ou o Instagram, ou te alimenta disso? Ou as mídias em geral, o YouTube vai te alimentar, vai dando mais material para você e você não tem, a mídia não te informa, ó, cuidado com esse vídeo porque ele não é verdadeiro. Ó, cuidado com essa fala porque ela é suspeita. Não fala isso. Ela mostra assim, poxa, o algoritmo ele vai trabalhar assim. Poxa, esse vídeo aqui não importa se é verdade ou mentira. Uhum. O que importa é que tem muita gente acessando ele. Então, deixa ele correr, coloca propaganda nele, o pessoal está assistindo, que se importe. Olha que curioso, Vinícius. A gente viu uma notícia aqui agora de 2018. Em 2020, agora no início, aparece uma outra notícia no site do G1, lá uma página deles lá que fala de saúde, que daí aparece assim, ó, Facebook lança combate contra fake news sobre vacinação infantil. Agora, em 2020, o problema está rodando faz tempo. E agora o Facebook está percebendo. Está percebendo nada. Teve muitas campanhas. O pessoal da Organização Mundial de Saúde, os especialistas médicos no Brasil, estão mostrando assim, está muito preocupante isso. E olha que curioso. Eu não sei se você já deve ter ouvido. E essa é uma polêmica. Mas no meio dessa coisa toda, desse receio da vacinação infantil, a gente está começando a ficar com suspeita de que se as unidades de saúde realmente vão nos tratar bem. Tem gente aí todo suspeito, e agora com essa situação de Covid, vacina, não vacina, tem uma polêmica, mas percebe que parte dessa polêmica, dessa suspeita, desse medo, ele não está nascendo só por conta do coronavírus, ele está nascendo porque já há um tempo está se espalhando que vacinação é um negócio meio suspeito. E que curioso, Vinícius. Tempos atrás a gente não tinha esse problema, não estava nessa seriedade. Verdade. E aí a pergunta é o seguinte, o show de Truman, nós nos acostumamos e aceitamos a realidade do mundo que nos está sendo apresentado. Então peraí, se esse mundo está sendo apresentado, é verdadeiro ou é falso? Vale a pena ir atrás de uma real representação e ser muito sério nessa apresentação desse mundo? Claro que vale, porque senão a gente vai entrar em colapso. Cara, é um mal desse século, não tem como fugir disso, né, André? Complicadíssimo. Não tem como escapar, tem que enfrentar isso e fazer como você falou, procurar a verdade, né? Uhum. E como um canal aqui é da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, é um canal cristão, sim. O que a gente pode enfrentar isso? O que norteia a gente? A Bíblia fala... Ela orienta a gente a como lidar com a verdade, com fake news, com mentira. O que a gente pode tirar? Olha, Vinícius, da escritura? Você vê, até antes da gente falar da Bíblia, e é legal esse argumento aqui, porque às vezes fica parecendo que a fala é só religiosa. Mas olha que interessante. Essa noção de que tudo é relativo, ela favorece essa noção de aceitar o mundo que está sendo proposto para mim. Porque, por exemplo, será que a gente pode chegar a... Vamos pegar o exemplo da vacina aí. A gente pode chegar à postura assim, olha, a vacina pra mim é boa. E eu decidi que ela é boa pra mim. E você? Você acha que é verdade que a vacina é boa? Daí você fala assim, não, eu acho que cada um tem direito à sua verdade, né? Pra mim a vacina não é boa. Você fala assim, isso aí tem um problema sério isso aí. Porque se há 30 anos atrás... o pessoal tomasse essa decisão com relação à poliomielite e falasse assim, não, o que você acha? A vacina da poliomielite é boa ou não é boa? Não, faz o que você acha melhor. A verdade, cada um tem sua verdade. Pronto, muitas crianças teriam paralisia. Então não é uma questão de
é relativo. Não é relativo, é fato. É fato. Algumas questões não se tratam de perspectiva. Não se trata de cada um olha por um lado. Se trata de o que é fato. Existe uma vacina, existe a comprovação da sua eficiência e temos que ir atrás disso. Não é pra gente ser leviano e confiar em qualquer coisa. Não é disso que a gente está divulgando aqui. Mas houve uma pesquisa, houve uma informação, houve uma confirmação de dados, houve história em cima daquilo ali, ponto. É verdade. A vacina de poliomielite, que eu estou dando de exemplo aqui, ela é comprovada. Ela é efetiva. Não podemos falar assim, não, pra mim ela não é boa. Pra mim ela não é boa, isso é ridículo. Eu acho que seria aqui o ponto, Vinícius, e isso é muito terrível. Vamos imaginar que aqui tem uma cápsula de veneno. E daí aqui do lado tem uma bula dizendo assim, ó, isso aqui é um veneno, isso aqui mata, isso aqui se alguém absorver, acabou, são poucas chances de vida, é terrível. Não dá para falar para essa bula aqui e falar assim, e aí, o que você acha? Você acha que é verdade? Fica com a verdade. Não, o que você pensa dessa bula de veneno? Para mim essa bula, ela é um doce. O que eu estou entendendo é que é um doce. Eu vou tomar isso aqui porque é um doce. Cada um tem a sua verdade. Não, desculpa, não é. Isso aqui é veneno. E não adianta você querer colocar na cabeça que isso aqui é bala. Evidente que o exemplo é chulo e eu estou sendo rasteiro nisso aqui, isso aqui não é um debate. Mas é ilustrando o seguinte, o ponto que eu quero ilustrar. Que a verdade sobre as coisas existem. Que não é uma questão de relativização. E essa postura de relativização, de poder assim, eu posso aceitar a minha verdade, em muitos momentos a gente compra mentiras, divulga mentiras com essa postura. Eu decido acreditar no que eu quero, eu acho que essa informação é verdadeira, não vou atrás, não me informo, não me esclareço, ela só é interessante para o meu jeito de ver o mundo. E eu compartilho, e eu reparto, e eu aceito essa proposição da maneira que está sendo vista. Isso é perigosíssimo, e isso está mostrando que o nosso mundo está entrando em conflito. Aí, Vinícius, a polarização, a encrenca, o conflito, a briga, a acirrada, tudo está potencializado pelas coisas que eu admito ser verdadeiras nesse mundo. Então é o ponto. Então o ponto é a gente não brigar e aceitar que cada um tem... Não. O ponto é a gente aceitar que existe uma verdade sobre a realidade. Esse é o ponto. E a mentira não pode ser aceita como verdade. É isso que a gente está divulgando. E daí você fez a pergunta com relação à Bíblia. É interessante, se a gente chega até aqui nessa conclusão, e até agora eu não usei nenhum argumento bíblico, nenhum argumento de cunho religioso, mas olha que curioso. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é um livro, Vinícius, que ela valoriza demais a verdade. É tanto isso é tão forte que a Bíblia condena a mentira. Você vai descobrir assim, na história bíblica, a mentira foi a responsável pelo caos no mundo. O mundo se dilacerou e entrou nas trevas que hoje está por causa da mentira. O ser humano acolheu a mentira ao invés de ficar com a verdade. E aí a Bíblia fala que o autor, o responsável primário, ela chama de o pai da mentira, é o chamado diabo, Lúcifer, Satanás. Ele é o pai da mentira. E é curioso você perceber assim, peraí, é verdade, como a mentira destrói, como a verdade é boa. Uhum. E aí, quando a gente entende isso daí, você fala assim, uau, que coisa curiosa. Só disso já daria para a pessoa ser, poxa, devia dar um pouco de crédito para a Bíblia aí, porque ela fala coisas bem interessantes. Mas eu queria chamar a atenção do pessoal numa passagem no Evangelho de Mateus, onde Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E é muito interessante. Parece uma conversa dos nossos tempos, assim. Olha que interessante, Vinícius. Diz assim, Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, parece a galera do nosso tempo. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus aí para Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai
que estás nos céus. Aí, olha que interessante, Vinícius, essa parte aqui. Jesus vai, para os discípulos e fala assim, ó, estamos um tempo aí nessa caminhada, estou fazendo milagres, estou ensinando as pessoas, o pessoal está vendo, tem uma multidão caminhando, mas me contem, o que eles estão falando de mim? Então as mídias sociais ali de Nazaré, Galileia, estavam em ebulição, o que estão dizendo sobre mim? Qual é a informação que eles têm? Uns estão dizendo que João Batista reencarnou, e outros estão dizendo que você é Jeremias, e outros estão dizendo que você é um dos profetas. Fake news. Aí uns estão dizendo que você é Elias. E o pessoal está rememorando as coisas do passado, de que um outro profeta antigo apareceu de volta. Aí Jesus ouve tudo aquilo ali. Daí ele fala assim, tá bom, mas e vocês? O que vocês pensam de mim? Qual é a expressão? Se a gente parasse por aqui, Vinícius, a gente falaria assim, olha aí, ó, tá vendo? Até Jesus, até a Bíblia defendeu que cada um tem uma perspectiva sobre os fatos. Quem era o fato? O fato era Jesus, a pessoa dele. A multidão estava acessando e elencando informações e percebendo, um dava uma opinião, outro dava opinião. E aí Jesus se parasse aqui e falava assim, olha, é assim que é. Esse é o mundo é variado, o mundo é multiperspectiva e cada um pode ter opinião. Se parasse por aqui o texto bíblico, a gente falasse assim, olha, não é que nós hoje, a nossa geração está certa em não aceitar e não defender uma verdade porque tudo é muito relativo? Aí Jesus não continua assim. Ele faz a pergunta e o Simão, o Pedro, o apóstolo Pedro fala para ele, ó, tu és Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o prometido, o Messias, aquele de que o Antigo Testamento prometeu que viria. O Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus ouve e faz um pronunciamento acerca da fala de Pedro. Daí ele diz assim, ó, olha, você é feliz, Simão, filho de Jonas. Feliz é você, ou bem-aventurado é você. O que Jesus está dizendo? Você está certo. E daí ele confirma essa expressão, é isso aí, Pedro, você está certinho. E olha aqui, Pedro, isso aí que você descobriu, essa verdade sobre quem eu sou, foi um presente. Ele disse, isso não foi revelado a você por carne e sangue, isso não é uma questão de perspectiva humana. Foi o meu Pai que está no céu, te contou, que mostrou para você e deu acesso a você, a quem eu sou, a pessoa que eu sou. Aí o ponto, e fecha aqui o texto bíblico, Vinícius. Jesus está ensinando com isso que o que ele era e quem ele era é uma coisa só. Ele não é Jeremias, ele não é Elias, ele não é João Batista, ele não é qualquer um dos profetas que veio do passado. Ele é o Filho de Deus. Ele é a revelação de Deus, ele é a revelação do amor de Deus, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que ele está contando. Então, Jesus não pode ser isso e outra coisa, diferente disso. Você pode falar assim que Jesus, ele é carpinteiro? Ele é. Ele é o filho de Maria? Ele é. Ele é um judeu? Ele é. Mas não dá para falar que ele é um judeu e ele é um japonês. Isso não dá para falar. Por quê? Porque ele nasceu na Judéia. Ele é do povo judeu. Ele nasceu em Israel. Dá para falar que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele disse isso. Agora não dá para falar assim, ó, ele é Filho de Deus para alguns e para alguns ele não é Filho de Deus. Não adianta. A verdade sobre... Alguns podem não admitir que ele é o Filho de Deus, mas a verdade sobre quem ele é essa. Então, Vinícius, nesse sentido, as Escrituras ajudam a gente a perceber que, assim, a verdade é fácil de ser conhecida, André? Não é fácil. Eu acho que quando a gente percebe o dilema da verdade, primeiro a gente tem que entender assim, olha, o mundo em que nós vivemos ama a mentira. De onde você tirou isso, André? As estatísticas apontam que elas se multiplicam 6 vezes mais do que... É comprovado. A verdade, isso é comprovado. Isso é fato. Você pode pesquisar e ir atrás. Isso aí também que você está falando é uma mentira. Então, pode ir atrás. Vai atrás. Tem que pesquisar. Não pode... A gente, nesse mundo que está sendo nos apresentado, nem tudo é verdadeiro. Então, a gente precisa desconfiar. Aí você fala assim, André, mas dá medo, né? Claro que dá medo. Claro que dá medo. É terrível. Imagina você pega vai fazer uma viagem muito longa,
e para um destino que você nunca foi, Vinícius, e colocou no seu GPS, o aplicativo ali, um determinado destino. E daí você já caminhou, sei lá, 800 quilômetros, uma viagem cansativa. E de repente, no meio dessa viagem, você descobre assim, alguém levanta a suspeita para você e fala assim, ei, será que o lado é certo? Que esse aplicativo tá certo? Será que esse aplicativo tá correto? Você fala assim, meu Deus, mas foi muito tempo. E se não tá correto, onde eu tô? Lascou. Esse é o drama do nosso mundo. E aí, eu acho que essa conversa aqui é uma conversa bacana, porque é hora, talvez, da gente questionar. E não é questionar para desfazer, questionar para descobrir a verdade. Porque assim, um drama de quando a gente começa a fazer isso, Vinícius, é uma postura preguiçosa e medrosa e cínica da gente falar assim, olha, por isso que eu não acredito em nada. Essa é uma postura. Por isso que eu não levo mentira. Em alguma coisa você acredita que você pode chegar a essa conclusão. Então não é assim. Existe uma apresentação sobre a vida? Existe. O mundo está nos sendo apresentado pelas notícias, pelas mídias, pelos vídeos, está sendo apresentado. Qual é a nossa postura? Cautela. Cautela, peraí. Epa, isso aqui, será que é verdadeiro? Não, mas me parece muito verdadeiro. Será que não parece muito verdadeiro porque você já tem uma predisposição a ver o mundo dessa forma? Mas talvez não seja isso. Vai especular, vai investigar, vai atrás dos meios de comunicações mais representados. Daí alguém fala assim, mas esses aí estão todos comprados. Tá vendo que já está sendo gerado o colapso? Tá formatado. Tá formatado, a gente tá cheio de dúvidas. E aí que tá, as nossas dúvidas às vezes se dirigem só para um determinado grupo. Porque, peraí, você está desconfiando agora das principais mídias. Vamos pensar, Band, Record, Globo e Rede TV. Tá, você decidiu que você tem que desconfiar delas. Você pode desconfiar delas, mas pode acreditar naquele grupo de Facebook que você faz parte. Peraí. Não faz sentido. Como que aquele grupo tem muito mais credibilidade do que a rede? Então assim, nenhum nem outro a gente abraça com totalidade. Mas a gente vai numa peregrinação desafiadora, Vinícius. Desafiadora. E parece que a consequência não fica só com a gente, André. No caso da vacina, influencia os filhos que não podem tomar decisão. Porque se eu não acredito na vacina, meus filhos que vão ser prejudicados. Sim. Em outras esferas, as pessoas que fazem parte do nosso convívio são influenciados pela decisão que a gente toma. Demais. Parentes, amigos de trabalho. Demais. Você vê, Vinícius, eu fico imaginando assim, a gente está no meio ainda a pandemia está acontecendo. Você vê, tem gente que está nesse momento, com todos os registros, com tudo que já apareceu, falando assim, não existe pandemia alguma. É tudo mentira. Tem gente afirmando isso e acreditando dessa forma. Tá. Mas também, por outro lado, existe as pessoas que acham que o vírus é uma coisa assim, ele está em todo lugar. Eu não sei nem como que ela continua respirando, porque o que ela queria era não respirar mais, porque ela acha que ela, se respirar, vai se contaminar. Existe alarmismo, exageros, mas existe negacionismo. Então, peraí, o que eu faço? Tá vendo as pessoas? Eu acho que o ponto é o seguinte, a gente saber, peraí, precisamos acordar que tem uma verdade. Segundo, precisamos ser cautelosos. E agora ser muito mais responsáveis. E aí quando a gente fala nisso, Vinícius, parece assim uma conversa, então tá simples. Não tá simples, porque no dia a dia a gente tem muita preguiça. Tem muita preguiça. É sobre vacina. As pessoas preferem ficar com uma... Peraí, vamos dar um exemplo da vacina contra o coronavírus. O camarada tá com suspeita, porque ele não tá acreditando muito em nada. Daí ele ouve 2 WhatsApp, ele pega 2 WhatsApp de pessoas que ele conhece falando assim, os chineses, o vírus veio da China e agora a vacina veio da China. É aqui que eu vou me vacinar. Ele pegou 2 WhatsApps desse, pronto. Ele já tem É verdade. Ele tem a opinião dele formada. É assim. Mal ele sabe que ele tá comendo coisas da China, mal ele sabe que ele tá vestindo roupas da China, que a China tem um comércio absurdo no mundo, mas ele acha que agora a estratégia de vida dele é não tomar a vacina por causa de 2 WhatsApps que ele recebeu.
Estou dizendo para tomar vacina? Não, estou dizendo para ser cauteloso, para ir atrás, para pesquisar, para ir atrás de pessoas que você julga assim, poxa, essa pessoa tem sobriedade, ela tem mais percepção, tem autoridade, vou conversar com o médico, vou me informar. Mas ao invés de fazer isso, a gente prefere ficar no raso e falar assim, não, eu tenho direito de pensar como eu quero, o mundo, eu posso aceitar o meu jeito de ver o mundo e as pessoas têm que me respeitar. Então, eu ficar com a mentira acerca do fato, hoje está muito mais fácil. Porque todo mundo parece que está num politicamente correto de aceitar. Não, a sua opinião qual é? Ah, não é tomar vacina. Então tá bom, você acha que não precisa tomar vacina. Ah, daí alguém já deve estar falando, tá dizendo que tá certo o governo obrigar a gente a tomar vacina? Não, nada disso. Estou dizendo o seguinte, a gente precisa pesquisar. A verdade não vem fácil. A mentira vem fácil. A verdade não. A verdade precisa ser buscada. É ir com ajuda, com humildade, com dedicação. Esse que é o ponto. Legal. André, você citou ali que para Pedro aquilo foi revelado pelo Pai. Pelo Pai. Foi algo milagroso, sobrenatural que aconteceu já comigo, com você. Sim. E talvez quem esteja assistindo ainda não consegue entender que verdade é essa, André. Por que a gente usa a cruz como um símbolo de fé? O que a cruz representa? Qual é a verdade da cruz? E essa verdade, o que ela faz com quem crê, André? Olha que legal, Vinícius. A Bíblia diz, e Jesus disse que a verdade liberta, porque a grande mensagem de Jesus é que a gente está preso. Está preso. Está preso nas nossas mentiras, a gente está preso nos nossos desejos. Não é a sociedade que nos prende. A gente já nasce preso. Nasce inclinado para o mal, nasce inclinado para a mentira. Nasce endurecido, nasce com muita dificuldade da verdade. E aí, a gente só consegue ser liberto disso se alguém de fora vier e nos redimir. E o que a Bíblia conta é que Jesus fez isso. Ele é a verdade acerca de quem é Deus e ele conta a verdade sobre quem somos nós. E ele também fez algo e a única coisa que poderia ser feita para nos libertar, que foi entregar a própria vida. Ele nos salva, nos redime lá naquela cruz e dá chance de todos os que creem nele ser libertos e começar a conhecer a maior e gloriosa verdade acerca de quem é Deus e quem é a própria pessoa. Então, a minha dica é o seguinte, eu quero desfrutar disso. O que eu devo fazer? Crer em Cristo Jesus, se render a Cristo Jesus, confessar Cristo Jesus. É simples assim, Vinícius, e extraordinário. E é verdade. E é verdade. E é verdade. André, tem gente que está assistindo a gente, tem um amigo que está fora do país, ele está nos Estados Unidos. Mas eu tenho suspeita que tem pessoas de fora que estão assistindo a gente. Eu também acho. Eu suspeito que tem um amigo no Japão que está assistindo a gente também. Legal. Podia escrever aí. Se você está vendo a gente de outro estado, de outra cidade, escreve aí pra gente onde que você está, que a gente quer conversar com você. Só coloca aí nos comentários, né, de que cidade você é. Eu acho que vai ser uma brincadeira bem bacana da gente saber quem é a comunidade que esse bate-papo aqui tem alcançado. E a gente pode orar por você também. Exatamente. Vamos orar, André? Oremos. Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar. Te agradecer hoje porque essa conversa nos lembra que a verdade existe. De que existe uma verdade sobre a realidade, uma verdade sobre os fatos, de que não é tudo mentira, de que não é tudo falso, que não depende dos olhos de quem vê. Existe um fato. É evidente que isso nem é fácil, nem é simples, e nem sempre a gente acessa essa verdade dos fatos, porque às vezes o que está nos sendo apresentado é uma mentira. Mas que coisa boa, saber que essa mentira ela pode ser resolvida. Saber que a mentira acerca de quem somos, a mentira acerca do que nós acreditamos, elas podem ser vencidas, Senhor. E o Senhor fez isso revelando para a gente a verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo, a pessoa que nos liberta dos nossos enganos e que também nos mostra o caminho a seguir. Senhor, abençoa quem nos ouve, abençoa quem participou desse vídeo, quem ouviu essa conversa e cuida de nós. Nós precisamos, o nosso mundo precisa, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Gente, que a tua semana seja recheada de muita verdade e fica aí que semana que vem a gente tá junto. Exatamente. Beijo grande. Tchau.